Olá, pessoal. Aluno Executivo, o podcast da EPGE, a Escola Brasileira de Economia e Finanças da Fundação Getúlio Vargas, aqui no Rio de Janeiro, na praia de Botafogo, há mais de 20 anos, ajudando a formar executivos no Brasil com nosso mestrado profissional, agora com doutorado profissional, MBA. E o podcast Aluno Executivo é uma oportunidade que a gente tem para divulgar o sucesso dos nossos ex-alunos. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui a Bárbara Bergamo, ela que concluiu o mestrado, Bárbara, acho que tem mais ou menos uns 2 anos. Isso. Falou sobre balanceamento do mercado de gás, um tema super interessante, super complexo também, acho que vai ser legal a gente trazer isso para o grande público. Um prazer te receber aqui hoje, Bárbara. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Não, obrigada, prazer é todo meu. Obrigada pela fundação, você. Acho que a gente estava tentando já marcar um tempo e fico muito feliz que finalmente a gente conseguiu bater esse papo. Muito bom, Bárbara. O mercado de gás, vamos começar. Acho que vale a pena, quando a gente fala em gás, as pessoas imaginam logo o gás que chega no fogão para fritar um ovo, ou o gás que chega para esquentar a água do banho, né? Mas até o gás chegar nas casas ou na indústria para ajudar a produção industrial, tem um caminho muito longo e muito complexo, né? O mercado de gás é um mercado complexo. Eu vou pedir para você, vamos tentar explicar para o grande público como é que essa dinâmica de oferta e demanda de gás, né, no agregado, até chegar lá no fogão, para esquentar uma água de um banho, para chegar numa indústria. Se você puder começar a falar um pouquinho pela demanda, muita gente quer gás, né? Não são só as pessoas em casa. Indústrias, empresas precisam de gás também para mover os seus negócios. Quando as pessoas, talvez não tanto hoje, mas com certeza uns anos atrás, todo mundo, quando pensava em gás, primeiro que para a parte do produtor era como se fosse um problema. Para os grandes produtores de óleo, de gás associado, a grande importância era o óleo. Então o gás, ele até da visão de quem vendia, já era como se fosse um problema. Ou eles reinjetavam, ou vendiam na boca do poço. Não tinha tanto essa importância. E do lado de quem consome, era um gás para gerar energia, ou em casa fazer minha comida, ou para a indústria, para esquentar grandes fornos, para fazer alimento, ou fazer aço, ou alguma outra matéria-prima, mas sem entender muito exatamente o que você falou, né? Como que esse insumo chega, né? E aí eu acho que as pessoas não têm, talvez, a parte da demanda, as pessoas em casa, as pessoas na indústria, os operadores de indústria, né? Com certeza grandes diretores, gerentes hoje já sabem, mas talvez hoje os próprios operadores não saibam ainda, a verdade é que tem uma gama de fontes que esse gás pode chegar. Para começar, a gente tem grande parte desse gás que é importado, então que vem da própria Bolívia, hoje cada vez mais caindo, mas tem uma grande parte da nossa demanda interna que é suprida por gás boliviano. A gente tem uma grande parte desse gás que é suprido por gás do pré-sal, que é muito desse gás associado, que antes era um problema e que agora que vem sendo mais desenvolvido e grandes empresas criando suas próprias áreas de comercialização para começar a tentar tirar valor desse insumo que agora que está sendo desenvolvido. Tem também de produtores onshore, que ali pode ser associado, pode ser não associado, e também de GNL, que aí é o gás liquefeito, que pode vir dos Estados Unidos, que pode vir da Europa, que pode vir da Arábia Saudita, e que chega e é regasificado muito mais ali pensando já em grandes demandas como a termoelétrica, que aí já até te respondendo, hoje a gente tem ali basicamente a demanda do Brasil sendo puxada, pela sua grande maioria, por termoelétricas. A gente tem muita indústria, tem as distribuidoras, mas quem realmente puxa a demanda hoje de gás do Brasil ainda são as termoelétricas. Eu vou tentar falar também um pouco em cima do que você falou, lembrando aqui da minha experiência quando eu estava na Petrobras. Vamos olhar, por exemplo, a demanda do gás. Demanda do gás no Brasil, falar em números assim que eu acho que ajuda. Quando tem uma demanda que a gente chama de demanda firme, né? O cara que está fazendo aço, como você falou, ele faz aço o ano todo, a gente toma banho e liga o fogão o ano todo. Então tem uma demanda que a gente chama de demanda firme, que todo dia precisa de um pouquinho de gás para ligar um fogão, para tomar um banho, para fazer um vidro, o cara que está na indústria de vidro, para fazer um pouco de aço, o cara que está na indústria de aço. Vamos chamar isso de demanda firme. Dos números que eu me lembro, era em torno de 60 milhões de metros cúbicos por dia de gás, mais ou menos assim, de demanda firme, né? E você tem um outro pedaço de demanda, que a gente pode chamar assim de demanda intermitente, que às vezes ela aparece
e às vezes ela desaparece, que é a demanda dessas térmicas que ligam ou não ligam a depender do reservatório de água estar cheio ou não. Então, quando o reservatório está muito cheio, as hidrelétricas estão tranquilas, estão gerando energia. Se você tem um período de seca prolongada e você tem menos água no reservatório, você tende a poupar água e você liga um monte de térmica no Brasil, e aí surge essa demanda intermitente, que pode jogar para 100 milhões de metros cúbicos, mais ou menos. Não sei se os números se mantiveram, mas acho que não deve ser muito diferente disso. Então você tem uma demanda em torno de 40% da demanda nacional, que pode aparecer de repente ou pode desaparecer se você não precisa ligar as térmicas. Eu imagino que isso crie uma dificuldade muito grande, né, do lado da demanda, porque você tem clientes diferentes, né, Bárbara? Tem um cliente que quer confiabilidade, que ele está o ano inteiro ligado. Tem um outro cliente assim, fala, pô, agora o sistema elétrico está precisando de energia para poupar reservatório, e aí dá um salto na demanda e precisa o gás ser entregue de forma abrupta. É mais ou menos assim que funciona? Pior que é exatamente assim, infelizmente. A gente gostaria que fosse diferente, mas... e a tendência é que isso vai, inclusive, se agravar. Exatamente, se agravando, porque a gente antes, aí entrando talvez um pouco aqui já no setor elétrico, você tinha muito antes a contratação de energia de fato no Brasil. Então, você tinha os antigos leilões de energia nova, que o pessoal ainda deve se lembrar. E aí, o intuito era você contratar energia. Hoje em dia, energia, que todo mundo já tá, é uma pauta bem falada hoje já aqui no Brasil, que tem noticiário já por conta de curtailments, etc., é que energia não falta no Brasil. Então, você hoje tem grandes usinas solares, grandes usinas eólicas, você tem a própria geração distribuída, que são a geração que todo mundo às vezes tem em casa, muita gente cada vez mais tem feito esse investimento próprio em casa. Então, energia hoje em dia não está em falta no Brasil. O que está em falta é o que a gente chama de capacidade, a potência, porque a maioria dessa energia é de fonte que a gente chama de intermitente não controlável. Então, por exemplo, o sol, incrível, gera ali 50%, às vezes até mais da demanda. Já teve pico, se eu não me engano, de chegar até 80% de suprir a demanda de um dia aqui no Brasil. Mas das 6 da tarde não tem mais sol, né? Então, por isso que vem muito da hidrelétrica também, que sempre fez esse papel, mas agora cada vez mais as térmicas, de fazer esse papel, de fornecer essa capacidade, essa potência para o sistema, e para o sistema para todos nós aqui, para essa luz que está ligada, para o microfone, para todo esse sistema. A gente tem que ter essa energia que é confiável, que é despachável, que é como a gente chama. Qual é o problema disso? São usinas térmicas, que hoje, inclusive, tem uma minuta de portaria que estava em consulta pública para ter um leilão, que todo mundo acredita que vai ser um leilão grande. Ano que vem, tem gente dizendo que vai ser entre 8 a 15 gigawatts de contratação, 100% flexível. E aí você já fica imaginando, hoje você já tem um mercado de gás que já tem essa dificuldade de suprir toda essa demanda que... Quando você olha para uma indústria, a gente está falando ali de uma indústria grande, 100 mil metros cúbicos dia, que vai variar 30% ali na sua produção, às vezes até um pouco mais, se for uma indústria de alimento, talvez pode variar 50%. A gente está falando de uma térmica de 1 giga que vai consumir 6 milhões de metros cúbicos por dia. E a gente está falando de uma contratação que vai ter, em média, 10 giga de contratação. Então, é algo que hoje a gente pensa muito, tanto do ponto de vista de quem está no mercado de gás, de trade, quanto do ponto de vista de empreendedores do mercado termoelétrico. A gente fica se questionando muito de como é que vai ficar esse mercado de gás daqui a alguns anos, quando você tiver essa quantidade tão grande de gás que vai precisar ser 100% flexível, que vai precisar entrar, às vezes, em horas. Então, você hoje tem até na minuta da portaria já estabelecido que as térmicas têm que entrar em 2 horas, 1h30. Então, quem vai suprir essa demanda toda? Da onde que vai vir esse gás? Da onde que vai vir esse gás? No limite, vão acabar sendo os próprios terminais de GNL. Só que aí você entra num loop infinito, né? Eu vou fazer um investimento grande, o terminal de GNL é um investimento grande. Deixa eu só fazer uma pausa. Claro, por favor. Você falou muito termo técnico, assim, eu estou entendendo tudo que você está falando, mas eu tenho certeza que deve ter alguém nos assistindo que não consegue acompanhar porque de fato é um assunto complexo. A gente estava falando aqui do gás,
e o gás ele é queimado numa térmica para virar um elétron. Isso. E aí você estava explicando aqui, a gente está com luz ligada, né, com energia, a gente consome energia todo dia, o setor elétrico, né, entrega energia todo dia. Parte dessa energia vem do sol, painel solar, parte dessa energia vem do vento, catavento, né, que é o turbogerador, parte dessa energia vem do gás que é queimado numa térmica, parte dessa energia vem da hidrelétrica, que vem da chuva, acumula reservatório e gera energia. Então, quando a gente vai para o setor elétrico, tem a energia vindo de vários lugares e a gente quer que o setor elétrico esteja sempre funcionando. Você aperta o interruptor, que é que a luz acenda. Então, você tem que ter alguma confiabilidade. E aí a gente estava falando que o setor elétrico, ele é um cara que desequilibra, às vezes, a demanda quando manda ligar um monte de térmica, né? Quando você quer poupar a energia da água para acumular água no reservatório, ou por alguma razão você não tem mais a energia solar, ou vento, que é intermitente, não está fazendo sol, não está ventando, está de noite, você precisa puxar de algum lugar. E aí o gás cumpre esse papel para dar confiabilidade no sistema, você queima o gás, liga a térmica a gás e entrega o elétron em casa, né? Mais ou menos isso. Então, você tem uma oferta, o setor de oferta e de demanda com intermitência, e a Bárbara aqui falou várias vezes a tal da flexibilidade, né? O que é essa flexibilidade? Todo o setor elétrico é regulado. Você pode contratar uma energia despachada na base, que é como fala, né, Bárbara? Que é o tempo inteiro entregando energia, ou flexível, que você se compromete a entregar se convidado, não é isso, Bárbara? Pelo Operador Nacional do Sistema? Você é obrigado a entrar quando você é chamado a despachar. Então, você firma um contrato de longo prazo, 10 ou 15 anos, e é um contrato do que a gente chama de disponibilidade. Você recebe uma receita fixa para você estar disponível para o sistema. Então, na hora que o ONS te ligar e falar, olha, preciso que você entre, e seja tal hora ou amanhã. Hoje acontece muito esse despacho para o dia seguinte, que ele, no dia anterior, ele avisa, ó, você vai despachar convida, amanhã. Lembra que você tem um contrato, e se você não entregar, ele te penaliza. Exato, aí tem severas penalidades, tem também, você apura indisponibilidade, você tem degradação de feed, então tem vários impactos negativos e que isso para o empreendedor é de fato muito penalizado. Então essa questão de atendimento ao despacho, de você ter alta disponibilidade, de você cumprir com as suas obrigações é muito importante, porque realmente, contratualmente, você tem ali as suas obrigações. E aí, talvez até fazendo, realmente, talvez eu tenha falado aí algumas explanações. E você falou um pouco preocupada com o próximo leilão, que você achou ele muito grande e flexível. Eu fiz as contas rápido aqui. Se o telefone toca, vamos lá, despacha daqui a algumas horas, é em torno de 10% de todo o gás que é consumido no Brasil, então assim, no setor elétrico, né? Então, do mercado de gás todo, setor elétrico não, mercado de gás todo. Poxa, um negócio bem grande mesmo. Como é que alguma empresa ou alguma infraestrutura vai ser capaz de atender isso rapidamente? E aí você mencionou, não vai ter de onde tirar gás, talvez, né? Porque você tem o gás associado, que vem junto com o petróleo, você tem o gás que vem da Bolívia, e você completa isso com gás importado nos terminais, né? Você compra o gás liquefeito fora do país, aí você importa e injeta na térmica. Se tiver esse leilão com uma capacidade enorme, onde o telefone toca e fala, amigo, você ganhou um contrato e assinou, agora eu quero que você entregue um caminhão de gás aqui, uma montanha de gás, que é próximo de 10%, você falou em 6 milhões de metros cúbicos, né? Para 1 giga, aproximadamente. Para entregar 1 giga, que é o quê? 1% da geração brasileira, mais ou menos? Assim, a nossa geração hoje é muito equilibrada com a nossa demanda. A demanda está em torno de uns 90 a 100 gigawatts. Então, se for 100 giga, 1 giga, mais ou menos 1%, quer dizer, é um número grande, né? É 1% do Brasil. E aí o cara tem que atender aquilo de repente. Você mencionou que pode ficar dependente de importação de gás liquefeito. Quem tem capacidade de participar de um mega leilão desse é alguém que está na praia, conectado a um bom terminal, uma boa infraestrutura de puxar gás liquefeito. Essa seria a única alternativa? Ou você acha que uma Petrobras, por exemplo, que tem muito gás associado, seria capaz de atender por ter muito gás associado chegando? E a terceira alternativa seria da Bolívia, alguém próximo ali do transporte de gás que chega da Bolívia,
uma térmica dessa poderia atender? Pode contar com o gás da Bolívia? Se puder responder assim, que a gente Não, endereça os perfeito. pontos Acho de que oferta. essa é uma discussão que hoje está acontecendo. Essa discussão, na verdade, da flexibilidade do gás, que esse leilão ele já vem desde o ano passado para acontecer. A gente acabou tendo, na verdade, uma primeira minuta em março do ano passado, que foi para a consulta pública. Depois a gente teve a portaria oficial que saiu dia 2 de janeiro desse ano. E aí tiveram alguns questionamentos com relação ao custo variável que a térmica vai receber quando for gerada. Também tiveram alguns questionamentos sobre o famoso fator alfa, que é a inclusão de um fator na fórmula de competitividade do leilão, onde a sua flexibilidade ela impacta a sua competitividade. Então, é um leilão que é de capacidade, mas de flexibilidade também. Então, quanto mais flexíveis as térmicas, mais competitivo você é. Então, É flexível você demonstrar quão mais rápido você que entrar. pode responder rápido a um telefonema Então, desse. se, por exemplo, se eu tenho um ciclo combinado, né, uma térmica a gás ciclo combinado, ou seja, que tem um ciclo Rankine a vapor, que demora mais tempo para eu ligar, então eu ligo ali em 7 horas, aí eu falo, ONS, eu consigo, eu sou flexível, convenhamos, se entrar em 7 horas é flexível, mas eu preciso de 7 horas para ligar. E aí, uma outra térmica que é a motor fala, eu ligo em 5 minutos. Porém, a com ciclo combinado ela tem uma pegada de carbono menor, tem uma eficiência maior, exatamente, uma eficiência maior. Greta fica mais feliz com uma térmica de ciclo combinado. Ficaria. Porém, fica menos flexível. Fica menos flexível. E hoje, então, no leilão... é exatamente essa ponderação de o que eu quero? Eu quero mais flexibilidade? Eu quero combustível mais barato? E isso é o leilão que vai determinar as regras do jogo, né? Exatamente. Você sente que esse leilão que está chegando, ele está privilegiando mais uma térmica a motor, que liga rápido, uma pegada de carbono maior, ou está privilegiando mais uma térmica flexível, que tem uma menor pegada de carbono? Assim, olhando a regra do leilão, a tua avaliação qual é? Hoje está um pouco mais equilibrado, no sentido porque essa, como eu falei, que teve até um certo burburinho com relação ao fator alfa da primeira minuta, que não tinha limitação. Então, por exemplo, quem tinha motor podia realmente declarar, olha, eu ligo em 5 minutos. Aí tem também o que a gente chama do T1, que é o tempo que ela precisa permanecer ligada. Então, quem tem um ciclo Rankine, como tem uma caldeira, né, a gente está falando ali de um sistema mais complexo, necessariamente é bom você ficar ali pelo menos algumas horas ligado para não ter estresse térmico de caldeira. Mas o motor fala, não, eu posso ligar, ficar 1 minuto ligado e desligar. É um motor, né? Você tá falando de carro, é igual ligar e desligar um carro. Tava com uma simetria bem grande com relação à competitividade entre os equipamentos. Nessa nova versão, teve um ajuste que foi colocar um limitador. Então, você pode ser flexível, mas tem um limitador como se fosse um floor. Então, porque é como, na verdade, o ONS enxerga. O ONS ele enxerga de 30 em 30 minutos o sistema. Então, não adianta você falar que liga em 5 se ele só enxerga as necessidades ali, as programações do sistema de 30 em 30. Então, eles colocaram algumas limitações, botaram limitações de 30, em alguma parte da fórmula botou, porque são 4 horas, então isso equilibrou um pouco mais, mas ainda assim um ciclo combinado acaba ficando, em termos de flexibilidade, atrás. Mas é isso, mas ela vai ter um CVU, um custo variável menor, porque ela é mais eficiente, então tem diversas questões. Mas até tentando te responder a sua outra pergunta sobre a questão da localização, da necessidade do gás, isso é um ponto muito importante que também gerou e ainda gera uma certa preocupação e está sendo endereçado ainda, que é a questão da infraestrutura. Então, como você precisava de flexibilidade, grandes volumes de gás, e você tem uma questão de infraestrutura de transporte, que é até um ponto que eu mencionei durante a minha dissertação, né, que são esses custos, tarifas de transporte. Quando você tinha uma térmica que era conectada direto num terminal, você acabava tendo uma competitividade superior a quem está conectado na malha de transporte. Porque você deixa de pagar um custo que é alto. Porque lembrando, né, hoje as transportadoras elas têm as autorizações, têm as famosas receitas máximas permitidas, têm a TI regulatória delas, e é como se fosse uma receita. Então, as transportadoras têm a sua receita, e quanto mais consumidores, quanto mais utilizadores daquele serviço de transporte,
menor é a tarifa. É como um Pra cada condomínio, né? É um Quanto condomínio. mais gente usando a infraestrutura, mais barato fica o condomínio. Exato. E aí, quando você tem a maior demanda de gás do Brasil, que são as térmicas, tendo incentivo de E pra praia, de irem para a praia. perto do terminal. Exatamente. E aí, o que chamam do bypass do transporte, mas de uma forma até genuína no sentido de... Buscar competitividade. É competitividade, é redução de custo, é realmente você ter ali o projeto mais competitivo para você conseguir colocar de pé. Hoje já tem várias térmicas que tem nesse modelo e que são de muito sucesso. Você tem a Celsi em Sergipe, você tem Barcarena, né, no Pará. tem Barcarena que está entrando agora, você tem ali no Açu, aqui no Açu, né, a GNA. Esse modelo, ele check, né? Ele foi provado que ele funciona, que ele tem as suas eficiências. Então, e aí o mercado de gás agora é um pouco triste, né, Bárbara? Porque você está se apoiando na infraestrutura do mundo, né? Não, vai chegar um navio aqui e vai me entregar o gás. Então, eu me garanto aqui no navio. E, por outro lado, a gente tem o transporte, né? O duto que corre o Brasil todo, enterrado, né? Que puxa gás da Bolívia, que puxa gás associado ao nosso petróleo, já instalado, e a gente é incapaz de dar competitividade. Mas, pensando do ponto de vista econômico, tem algum problema regulatório aí, né? Porque deveria ser capaz, porque me parece que é mais fácil ser competitivo com uma infraestrutura já instalada em terra do que ser mais competitivo ligando para um navio que vai trazer um gás, sei lá, dos Estados Unidos ou do Japão, de algum hub desses. Aí, navegar, liquefazer, que é caro, né? Pegar o gás, tornar líquido, botar no navio, trazer, encostar num terminal no Brasil, de líquido para gás de novo, queimar e gerar energia elétrica. Então, se essa geração está mais competitiva do que uma geração que utiliza um duto já construído aqui no Brasil, tem alguma coisa errada, né? Isso é realmente algo que a gente está vivendo. Eu acho que tudo tem lado bom e lado ruim. Eu acho que essas discussões, esse leilão, acabou acelerando algumas discussões do mercado de gás que talvez não fossem acontecer agora. Então, isso está antecipando. Os transportadores estão tentando revisitar o que pode acontecer. Né? Transportadores é a ANTS, TAG e TBG. Exatamente. Eles precisam dos consumidores, para eles entra naquela espiral da morte, né? Quanto mais vai saindo... Precisam de condôminos, né? Para colocar o gás ali para diluir o custo. Exato. Senão também quem fica paga muito caro, né? E é uma questão realmente complicada você conseguir enxergar o setor energético do Brasil como um todo, que é o elétrico mais o transporte de gás, etc., infraestrutura. Eu acredito cegamente, realmente olhando mercados que são desenvolvidos, como o mercado europeu de gás, inclusive que eu mencionei na minha dissertação, que é o MIBGás, que é o mercado ibérico. Não existe mercado competitivo, líquido, com negociações, com hubs, sem você ter uma infraestrutura de duto adequada e que conecta produtores e conecta toda a demanda. Não existe. Hoje a rede de transporte no Brasil ainda é muito precária. Tá faltando duto, então. Posso entender isso? Tá faltando... Tem que ter mais duto. Com certeza. Teria que ter. Hoje, você pega o mapa de gasoduto do Brasil, ele é como se fosse um duto costeiro, né? Que ele vai ali mais ou menos do Ceará... que vai para a Bolívia, né? Exatamente. Pelo Mato Grosso. Vai do Ceará ali até o sul e exatamente aquele ponto ali do Gasbol que vai chega. De Uruguaiana até o Ceará, né? E exatamente. Depois tem e depois aquele que vai no Mato Grosso do Sul ali, que vai até a Bolívia para... É muito pouco. A região central do Brasil, você não tem gás. Brasília, a capital do Brasil, não tem gás. Então, realmente, falta muito desenvolver e você entra na que eu chamo de espiral da morte, porque como é que você faz para também desenvolver um bom mercado elétrico, para você realmente ter projetos que são... Qual é a ideia, né? São leilões, então é realmente contratar a energia ou a capacidade mais barata para a gente, para o consumidor final. Essa é a ideia da contratação dos projetos. São leilões que, de fato... Ter mais investimento, né? Mais investimento e você realmente ter a energia ou a capacidade mais barata. Como é que eu, ainda assim, continuo contratando a energia, a capacidade mais barata e consigo juntar com o setor de gás para continuar ajudando a desenvolver os transportadores, eles conseguirem fazer novos investimentos. Então, hoje, por exemplo, o que está se desenhando nesse novo leilão, eles criaram 2 produtos.
Criaram um produto de térmicas não conectadas e um produto de térmicas conectadas na malha. E se você se inscreve no produto de térmicas conectadas, então, por exemplo, se eu estou no interior ou algum lugar que eu não tenho ou uma conexão direta a um terminal ou uma conexão direta a um campo onshore, por exemplo, eu vou usar a malha de transporte. Então, se eu me inscrever e participar nesse produto, eu sou obrigada a contratar a capacidade de transporte firme. Tem implicações, é um custo muito alto. A gente está falando aqui, a capacidade firme do transporte, ela significa 100% do que a gente chama do shipper pay, que você, mesmo que você não use, você paga. E você faz parte do condomínio, passa a pagar uma taxa condominial. Passa uma taxa cara, como se você estivesse usando 100%. E se você vai para perto do terminal, para a costa, ali para perto da praia, onde tem um terminal, você só paga quando usa o navio. É isso que você está falando, né? Tem um custo fixo, óbvio, assim, o custo Mas de um terminal é bem alto, você tem que remunerar. Lembrando, o próprio FSRU, né, que é a embarcação de regasificação que fica ancorada no porto, ela fica lá também durante 10, 15 anos. Entendi. Você tem que remunerar aquilo. Mas, como eu falei, aí a opinião totalmente pessoal minha, né? Eu acredito que mesmo você estando conectado ou desconectado, no fim, a molécula, e tirando infraestrutura, a molécula vai acabar vindo de um terminal de GNL. Porque essa flexibilidade, hoje, o pré-sal não consegue entregar, a Bolívia não consegue entregar. Um produtor onshore até poderia com gás não associado, mas os volumes são muito menores do que a gente está falando dessas térmicas. Então, ao fim, no limite, mesmo você a molécula conectado, vem de fora. A molécula vai acabar vindo... Por causa da natureza, né? Acho também, Bárbara, porque tanto o gás da Bolívia quanto o gás associado ao pré-sal, ele chega todo dia, né? Então ele acaba casando com uma demanda que te puxa todo dia. Exato. Né? É a demanda de todo dia e a oferta de todo dia. E você tem uma demanda que é intermitente, né? Que às vezes agora eu quero muito gás, agora eu não quero nada. O jeitão dessa demanda, ele conversa mais com você importar uma carga, um navio e colocar para dentro quando precisa, né? Então eu acho que é um pouco por aí, né? Perfeito. E o armazenamento, a estocagem. O segredo é a estocagem. Porque um terminal de GNL, qual é a beleza? Ele tem transforma em líquido e estoca, né? Que vai dar ali para 10 dias de geração direta daquela térmica. Então, a gente está falando de uma geração flexível que vai gerar um dia, vai gerar outro. Mesmo que gere todo dia, não vai ser o dia inteiro. Então, você tem aquela segurança de que vai ter o gás. Tem plantas de liquefação de gás? Liquefação não, para exportação não. Ela tem só... E tem vários terminais. Hoje em dia você tem ali, eu diria, 5 ou 6, né? Você tem ali Barcarena, tem em Pecém, que está sem navio, mas é um terminal existente. Tem Sergipe, tem na Bahia, tem aqui no Rio. Não tem gás suficiente para ter uma planta de liquefação e ter uma exportação contínua, né? E deve ser muito cara essa planta para você servir como estoque só, né? Pois é, eu acho que entra também numa questão de política energética do próprio Brasil. Acho que nunca foi pensado essa questão de... Acho que a gente ainda está num ponto atrás, né? De tentando amadurecer gás, né? esse mercado. Tem muito caminho ainda a seguir para desenvolver esse mercado. Como eu falei, né? Tem ainda essas questões que são de transações. Por exemplo, quando você começa a entrar na questão do transporte, que é algo que hoje já está um pouco melhor, mas que eu via muito na época que eu escrevia a dissertação. São 3, como você mencionou, são 3 transportadoras. Se você quer fazer uma operação, por exemplo, de você contratar, eu vou importar um gás da Bolívia e quero entregar na Bahia, você tem que contratar 3 transportadoras, você tem que fazer 3 contratos, você tem que aportar garantia em 3 empresas da Bolívia diferentes. Para Bahia, você começa ali com TBG, né? Passa pela NTS e depois TAG, né? TAG. Tem que fazer com as 3. E ainda tem a parte da distribuição, que você ainda tem um CUG que tem que assinar, né, que o cliente final assina. E ainda se for um caso, como foi uma operação que eu já fiz pessoalmente, você ainda tem uma perna, se o cliente de fato não está conectado em duto, você ainda tem a perna do small scale. Você ainda comprime ou liquefaz, mas em proporções pequenas, bota em caminhão
e leva até o cliente final. Quando você olha para mercados maduros, onde você já tem um mercado líquido, você não tem essa ineficiência, você tem uma plataforma única, você tem contratos únicos, você tem muito mais harmonização, muito mais uniformidade com relação às regras, com relação à alocação de garantia, né? Esse empilhamento de contratos, de garantias, de penalidades, de balanceamentos diferentes. Cada transportadora tem o seu balanceamento específico. Então, eu acho que ainda falta muito para o mercado em si desenvolver, para talvez a gente chegar num ponto de vamos liquefazer e exportar para outro país. Né? Eu acho que esse gás não vai ter um preço competitivo quando chegar, seja lá onde queira chegar. Né? Acho que não tem como a gente comparar um gás que vai ser exportado do Brasil com o que é exportado dos Estados Unidos, com o preço ali do shale gas deles, que a gente está falando de $2 por milhão de BTU. Aqui a gente tem gás a 10 num bom gás. Né? Então... Faltam $8 aí para fechar de gap. Né? Não é muito competitivo. Ô, Bárbara, você falou bastante nesse próximo leilão. Você é sócia da Mercury Partners, tenho certeza que vocês vão ser um player aí. De tanto que você falou, está interessada. Acho que vocês são um player bem competitivo. Eu, quando estava na Petrobras, participei um pouco daquele movimento de abertura do mercado de gás, né? Uhum. Porque você falou também aqui várias vezes que tem uma carência de infraestrutura, que precisa de investimento. E o Brasil, com a fragilidade fiscal que ele tem, não tem como fazer esses investimentos se não contar com o setor privado, alocação de capital privado, com CAPEX privado. E você está numa empresa que eu sei que faz bastante investimento. Então a gente está falando do próximo, que vai ter um bid, todo mundo que é do setor da área de energia, a Mercury Partners é uma casa de energia, vai entrar, vai tentar bidar, mas vamos olhar um pouco para trás de alguma história já concluída. Me conta um pouco do último leilão que vocês participaram de energia para a gente conversar um pouco sobre isso. Como é que é o setor privado entrando, colocando dinheiro para ajudar na geração de energia, na construção de infraestrutura. Né? Uhum. Esses leilões tipicamente são A-5, A4, né, que você entrega 4, 5 anos depois. E de vez em quando tem algum leilão emergencial, né? Tem alguma experiência da tua empresa aí que você gostaria de compartilhar, que vocês tenham entrado em algum desses leilões? O último leilão que a gente participou e a gente venceu, que acho que ainda tem isso, né? Tem muita gente que participa e realmente para vencer tem um gap que a gente participou e venceu, foi o leilão emergencial de 2021, o PCS, que foi o Processo Competitivo Simplificado. Foi no momento, e eu não sei quem vai se recordar, em 2021, que a gente teve uma crise hídrica muito severa, que foi a pior dos últimos 90 anos. E aí foi o que a gente até conversou no início, né? A gente ainda tem uma dependência muito grande da questão hidro aqui no Brasil. A gente tem uma matriz ainda muito hidrotérmica, que hoje já era muito mais hidrelétrica, hoje é hidrotérmica. A gente depende muito ainda dessa questão de chuvas e reservatórios. E em 2021 a gente teve realmente um ano muito severo. E à época também os modelos de precificação do PLD, né, que todo mundo escuta, New Wave, etc., que são os modelos que fazem a formação de preço de curto prazo aqui no Brasil, eram um pouco diferentes, até muito por conta desse fenômeno. Eles tiveram algumas modificações, algumas melhoras hoje. E aí o que aconteceu? Ele era um modelo que a gente chama de muito otimista, então ele previa ali como se fosse uma volta para a média muito rápida na sua formação de preço. Era um modelo que a gente chama otimista, que muito hídrico. Ele previa que como se o reservatório fosse voltar ao normal. Então, não teve essa sinalização de precificação da melhor forma possível. Então, a gente já estava vendo que o reservatório estava baixando, não estava chovendo, o quanto era o esperado, mas a gente não tinha a sinalização do preço ainda. Então, PLDs ainda em piso, muito baixos. E foi de uma hora para outra. E aí, quando teve a sinalização, o preço explodiu, e aí todo mundo, o governo percebeu, o INS, aí todo mundo percebeu e falou, estamos em crise. E aí eles tiveram que fazer um leilão emergencial para contratar energia. Nesse caso, foi energia, e aí a portaria foi lançada em setembro. Você até lembra perfeitamente das datas, que foi bem marcante, né? A gente passou ali bons bocados. Então, eles lançaram uma portaria
lançando o leilão em setembro e o leilão seria em outubro. Óbvio, tiveram muitos procedimentos que foram simplificados, até o nome, então a questão de habilitação, de cadastro, de comprovação de muitas etapas que hoje você tem num leilão normal. Naquele, quando aconteceu, foi muito mais rápido, muito mais simplificado. Edital em setembro para o leilão acontecer em outubro. Colocar a proposta em outubro. Em outubro. Entregar a energia quando? Para entregar a energia em maio. Nossa, muito rápido. Em geral, 5, 6 anos. 1º de maio, foram exatamente. Alguns meses. Então, eram 6 meses de entrega, você tinha até ali... E vocês ganharam esse leilão? A gente ganhou esse leilão. E conseguiram entregar a energia em maio? A gente entregou em junho. Poxa, mas tinha um gap ali, tempo recorde. A gente tinha um tempo, os empreendedores que venceram tinham até julho para entregar, contratualmente, óbvio, pagando penalidades. A partir de 1º de maio começa penalidades, mas você ainda contratualmente poderia recebia um preço maior quanto mais rápido entregasse. Mas tinha que entregar até julho e vocês conseguiram entregar em junho. E a gente entregou em junho. Foi uma experiência incrível. Eu acho que até foi uma oportunidade, aí pessoalmente falando também, que raramente as pessoas têm, porque a gente teve a oportunidade de fazer a concepção de um projeto, desenvolver um projeto térmico, ali em São Paulo, em Paulínia. Perto da Replan, ali da refinaria. É um projeto que ele é bem legal, foi o primeiro, se eu não me engano, ainda é o único, que é a térmica no mercado regulado a usar o biometano para a geração de energia. A gente tem outros 2 sócios nessa térmica, que é a Horizon e a Gera. A Horizon tinha esse aterro em Paulínia, teria disponibilidade de biogás, mas era um leilão de gás natural, a gente venceu o produto do gás natural, então a gente teve que fazer um investimento adicional para fazer toda a captação do biogás, tratamento do biogás e a biometanização. Então a gente importou uma planta usada de biometanização lá do Texas, tudo isso no desespero de 6 meses. Tinha que comprar usada porque... Era o que tinha que ser o que tinha. Tinha que estar pronto, né? Tinha que estar pronto. Para conseguir entregar tão rápido. A gente lá, quem for visitar, a gente recebe muito convite para ir visitar, porque é um case até bem legal. Todo mundo pergunta, poxa, mas por que esses motores tão diferentes, que a gente tem várias diferenças de tamanho? É o que tinha, né? É o que tinha para pronta entrega. Ter essa experiência de você, desde o início, de fazer a concepção, desenvolvimento, você participar de um leilão, você ganhar um leilão, você fazer a implementação da térmica, toda a parte também de financiabilidade do projeto, você entrar em operação comercial, fazer uma operação, encerrar uma operação. A gente está encerrando a operação desse contrato agora em dezembro. É muito legal, porque você passa realmente por todas as etapas de um projeto que um projeto pode ter e que geralmente, num projeto normal, né, o usual, quando você está falando de uma térmica, de um leilão planejado, é isso, você demora 5 a 6 anos para construir, depois você tem contratos de 10 a 15, antigamente eram de 20, 25 anos, então você passar por esse ciclo inteiro era muito mais difícil, óbvio, com certeza tem pessoas que passaram, mas era algo que era difícil por conta de tempo mesmo, né? E a gente teve essa oportunidade e é bem legal ter essa experiência de você realmente ter o início, meio e fim de um projeto. E agora a gente, obviamente, vai participar com esse projeto também do próximo leilão. Esperamos ganhar, é uma térmica existente, já está com o investimento amortizado, é competitiva, mas... Tem muita gente também nessa situação, a própria Petrobras tem várias térmicas. Esse vai ser mais tranquilo, então, de entrar, né? Não dá para todo leilão vocês terem que só pronta entrega, motores de tamanhos diferentes. Não dá. De vez em quando tem que ter uma coisa mais tranquila, Olha, né? Pois é, porque, inclusive, a gente venceu no dia 25 de outubro. Na semana seguinte, eu estava morando em São Paulo, já me mudei para São Paulo, eu fiquei 1 ano em São Paulo. Já tinha um deadline ali super curto para entregar a operação. Realmente. E deu certo, assim, quando eu pergunto deu certo, você tem que ter um sucesso operacional, né? Que é você cumprir a entrega da energia, conseguir processar o biometano, gerar o biogás. Eu imagino que você tem um complemento de gás natural, né? Para ter confiabilidade, então tem que preparar isso tudo, entregar toda a energia sem falha. Então, isso eu vou chamar assim de sucesso operacional. E tem que ter o sucesso econômico também, né? Porque vocês, afinal de contas, trabalharam, devem ter virado um monte de noite para fazer essa entrega, colocaram, além do capital humano, capital financeiro para entregar, né? E aí você tem que fazer uma conta de
valor presente e líquido, isso tem que ser remunerado, né? Não dá para uma empresa de capital privado e empreendedora que faz esse esforço todo para atender numa emergência uma energia tão necessária, um impacto tão grande, ganha menos do que alguém que bota o dinheiro na Selic, né? Então tem que ter um VPL positivo, ajustado ao risco, ou chamar isso de sucesso econômico. Agora que vocês estão já operando há algum tempo, Bárbara, a sua avaliação é que teve sucesso operacional e sucesso econômico? Sim, tivemos. Desde o início, assim, o preço de energia que estava proposto, né, para ser o preço de entrega, que seria ali o preço teto do leilão, tinha que ser um preço que faria sentido, porque é isso, senão ninguém ia participar. Ninguém ia correr esse risco, é um investimento, está falando de investimentos grandes, pesados. Na nossa Tiveram térmica, muitos concorrentes nesse leilão? Tiveram, mas nem tanto. Foram poucas térmicas que acabaram vencendo, tinha umas térmicas até do próprio BTG, que agora estão com a Eneva. E tiveram algumas outras pequenas espalhadas, tem uma que está em Cuiabá agora, que é do grupo da JF, mas não foram muitos, até muito por conta da celeridade que você precisava para você colocar um bid de pé, não é qualquer empresa que você nem... E aí falando de questão de governança mesmo, imagina, às vezes tem empresa que em um mês você demora para assinar um NDA, né? A gente até brinca, poxa, às vezes tem empresa que a gente demora um mês para assinar um NDA. Imagina para você aprovar um bid de milhões de reais, centenas de milhões de reais, às vezes até bilhão, para construir uma térmica em 6 meses com esse nível de risco. Não é simples. Então, a gente conhece muito empreendedor, muita empresa que queria ter participado, mas não conseguiu se estruturar a tempo. Então, na largada, já tinha que ser tinha que ter um VPL, pelo menos na planilha, ainda tem isso, na planilha que fizesse sentido, fez sentido. Depois, até isso é curioso, né? Porque logo depois que teve o leilão, começou a chover. E aí a gente, teve muita discussão, depois chegou aí para a TCU, essa discussão do PCS, teve muita pressão para encerrar os contratos que já tinham sido assinados, tiveram muitos contratos que foram renegociados. Então, essa inflexibilidade, por exemplo, que Paulínia tem algumas das empresas que fizeram a negociação do contrato, reduziram a sua inflexibilidade. Teve muita pressão e a gente passou por isso. Poxa, como que isso ainda é pensável, né? Poxa, você faz um leilão, você assina um contrato, já teve alocação de tempo, alocação de capital. Já teve ordem de compra de equipamentos, de EPCistas. Como que é questionável você voltar atrás, você querer encerrar esses contratos? Mas foram mantidos. Hoje, realmente, a gente teve muito sucesso na térmica, realmente com muito cuidado, com muita redundância. A gente tinha ali redundância de motor, tinha redundância de transformador, tinha redundância de fornecimento de gás. Então, além do biometano, como você comentou, a gente também está conectado na Comgás. Então, qualquer soluço que tinha na produção de biometano, que também era uma produção nova, a gente está falando de, além da própria térmica, era uma produção de gás que estava sendo ainda ali preparada. Então, a gente estava conectado na Comgás também, para suprir esse gás natural. E isso é uma questão muito importante que a gente está vendo, inclusive, para esse leilão, nesse momento que a gente está, nesse nível de taxa de juros, né? É difícil você fazer um investimento em infraestrutura com esse nível de risco, vou botar num CDI que rende bem, né? Que vai render talvez até a mesma coisa. Então, tem que ter incentivo para o empreendedor fazer essa alocação de capital e tomar esses riscos. Tem que ter upside, porque senão não faz sentido, né? Não faz infraestrutura, não reduz o preço, o gás não chega. Exatamente, né? Aí entra na nossa... Um círculo vicioso. Muito bom. Eu conversei aqui com a Bárbara Bergamo, eu falei para vocês que o mercado de gás é complicado, não é porque a gente quer tornar complicado, ele é complexo mesmo. A Bárbara fez uma excelente dissertação de mestrado, onde ela abordou um pouco o balanceamento do gás no Brasil, e é uma pessoa que, além de estudar lá na escola e ter todo o conhecimento teórico, ela também é sócia de uma casa de energia, a Mercúrio Partner, e ela vive o dia a dia dela procurando alocar capital para ajudar o Brasil, ajudar o setor de energia e, ao mesmo tempo, ter um retorno econômico. Tem feito isso com sucesso. Fico muito feliz de saber que tem empreendedores, empresas com capital privado que conseguem navegar nessa complexidade, entregar uma operação que funciona bem, uma operação sustentável, né, de biometano, de biogás, e ainda ter retorno econômico. Então, acho que isso aí é
para o Brasil é muito bom. Como você falou, Bárbara, gera incentivos para que outras empresas também façam a mesma coisa. A gente, com mais investimento, a gente acaba tendo mais infraestrutura e crescimento econômico. Uma coisa que eu costumava falar, mais investidores, mais investimentos, né? E acho que você representa aí esse mais investidores aí para além do investimento público. Parabéns pela sua dissertação, parabéns pelo seu sucesso aí na Mercúrio Partners e muito obrigado por ter participado aqui do nosso podcast. Nossa, não, muito obrigada a você por ter convidado. É isso, a gente fica muito feliz e é um mercado que a gente acredita muito, que tem muito espaço para ainda desenvolver e ser desenvolvido. A gente fala do gás, mas ainda tem diversos outros combustíveis que ainda estão aí para serem explorados. Acho que com uma boa regulação, bons incentivos, boas estruturas financeiras e também de segurança jurídica, o Brasil tem muito ainda para acontecer e para a gente fazer também. Agradeço muito a oportunidade. E a gente, obviamente, mantém o contato e estou à disposição também para qualquer outra coisa, se a gente puder trocar. Beleza, Bárbara. Obrigado aí, sucesso. Obrigada.